Ué, eu não estou ao vivo? Sim, estamos aqui ao vivo. Chegamos, estamos ao vivo. Acho que já estávamos ao vivo antes. Boa tarde para todo mundo que está aí com a gente. Essa daqui é mais uma ação do coletivo Casa Sumidouro. O coletivo Casa Sumidouro foi contemplado pelo edital PROAC número 16 de 2019, manutenção e modernização de espaços. Manutenção e modernização de espaços. E o coletivo Casa Sumidouro é um coletivo de artistas de muitas áreas, de diversas áreas artísticas. A minha área é a arte têxtil. Então, dentro do coletivo Casa Sumidouro, eu montei esse projeto Costura Poética e Política, pelo qual eu pude realizar algumas oficinas, uma delas está em andamento, e algumas lives entrevistando pessoas da área da arte têxtil que usam o têxtil como uma ferramenta política, como um ativismo. Então, hoje eu encerro o meu projeto, as lives do meu projeto, convidando essa mulher do mundo, nascida na Espanha, que se define como mulher e mãe ativista pelos direitos humanos, artista, produtora cultural, psicóloga, pesquisadora e difusora das arpilheiras, arte popular têxtil, da qual a gente vai falar muito nessa live, e o seu trabalho se vincula à coleção Conflict Textiles, da mestra chilena Roberta Basic, e no Brasil ao coletivo de mulheres do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Nos últimos anos, ela também tem atuado como diretora do filme de animação em stop motion Cadê Eleni, produzido aqui em Ubatuba, em parceria com seu companheiro Juliano Conte. Então, agora com vocês, Esther Vital. Venha, querida Esther. Olá! Ei! Boa noite! Você Oh, está? que bom, que bom, que bom, querida. Ó, deixa eu contar para vocês, a Esther está aqui, e se vocês quiserem, podem começar a colocar no chat dúvidas, perguntas, comentários, que depois a gente vai olhar e a Esther vai responder tudo que vocês perguntarem, tá bom? Oi, Esther, bem-vinda na última live. Para quem não sabe, a Esther Vital é da Casa Sumidouro também. Na verdade, essa ideia do coletivo Casa Sumidouro saiu da cabeça da Esther, né? Quando a gente, no fundo da casa, a gente alugou uma casa no bairro Sumidouro de Ubatuba para para trabalhar no filme Cadê Eleni, dirigido pela Esther, como eu acabei de falar, né? E em alguns intervalos, em manhãs ensolaradas, quando a gente ia para o quintal, dar um tempinho, tomar um café, conversar um pouco no intervalo entre um trabalho e outro, foi surgindo essa ideia de continuar o coletivo com os artistas que estavam participando da elaboração do filme. Então, tudo isso foi gestado no fundo do quintal da casa, que depois se chamou Casa Sumidouro, e que começou com a ideia da Esther. Então, embora depois ela não tenha conseguido participar com ações efetivas na Casa Sumidouro por conta do filme, né, que demandou muito esforço, ela faz parte, sim, da Casa Sumidouro desde a sua origem. Então, não poderia ser outra a convidada para encerrar esse projeto, né? Muito, muito, muito bem-vinda. Nossa, Estela, é uma honra poder estar aqui. E pô, mesmo, nossa, ver esse processo todo, né, que aconteceu desde aquelas conspirações lá naquele quintal e quantas coisas lindas o projeto tem produzido, né, Estela? Uau!
Eu Sim, tenho acompanhado muito, assim, e é lindo porque acho que tem dado, aberto a janela para muita coisa, né? sim. Muita coisa. Muito diferente do que a gente pensou que ia ser, né? Sim, muito diferente, né? Inclusive por É. causa da pandemia, não só porque foi diferente mesmo, mas a pandemia contribuiu muito, né, para ser tudo diferente. Mas então você está aqui e todos nós queremos saber um pouquinho de você. Quem que é a Esther? De onde ela vem? Como é que ela veio? Como é que ela, né? Alguma coisa que você queira contar sobre a sua biografia para nós. Tá bom. Nossa, eu não pareço, mas eu sou um pouco tímida quando falo de mim. Então, eu sou uma mulher de Artajona. O primeiro que eu acho que me define é ser de Artajona, que é a comunidade onde eu vivi e cresci até. Eu achava que o mundo era aquilo até meus praticamente 16 anos, que foi a primeira vez que eu saí. E então, eu fui para Artajona. Tipo, eu morava na Artajona, que acabou de entrar o Cláudio, já me desconcentrou. Pede para o E Gil fez segurar sentido essas da conversa. crianças. A É o Artajona é o Juliano. lugar. Eu podia ter falado para chegar logo, né? Entrou assim, Juliano, dá uma força aí, meu Deus. Mas é isso. Eu tenho muito essa coisa de que eu até os 16 anos achava que a Artajona, que é a minha comunidade de 1.700 habitantes, uma cidadezinha muito pequena, que tem o nome de uma árvore, era uma espécie de carvalho, chama encina, é, chaparra artasca, é, e daí Artajona, Artasoa, que significa em euskera, na língua basca, né? Ensina boa. Então, era um lugar onde essa árvore, eu acho que está no blastão da cidade, e essa coisa da comunidade me marcou muito. Me marcou muito. Eu sou filha de dois professores de escola. Minha mãe e meu pai inauguraram a escola da minha cidade. E até então, inauguraram um projeto de desenvolvimento educativo dentro de um lugar, e eu acho que lá existe como um microclima de tecido social, assim. É uma coisa que eu tenho como, porque foi como muito florescer de uma democracia, depois de uma ditadura que foi. E a geração dos meus avós eram muito pobres, todo mundo camponês. Meu avô era jornaleiro, que tipo saía na praça e falava: hoje tem trabalho, amanhã não tem, entendeu? E assim, esse lugar muito pobre, aonde depois da democracia e da desenvolvimento do sistema de bem-estar social, né, que bom, se baseia também o bem-estar social das cidades do norte se baseia no subdesenvolvimento do sul global, né? Que a gente fala. Mas lá eu pude ter o testemunho como de uma geração que de repente tinha liberdade, Estela. Eu acho que a primeira geração de pessoas, cidadão livre da minha cidade é a minha geração. E a gente viveu isso dentro de uma escola que meus pais eram professores, que entraram nessa escola com 20 anos, tiveram uma carreira de 30 anos dentro da escola, com gente da comunidade, uma comunidade de 1.700 habitantes, imagina. E hoje você vê essas pessoas que vieram comigo com essas oportunidades e essa outra abertura que a gente teve e acesso ao mundo desenvolvido, né? Que depois a gente pode também debater se quiser sobre esse mundo que é o Brasil, por exemplo, a mim me trouxe um aprendizado de outra coisa, né? Mas a Esther é um pouco a origem disso, e depois eu saí e já fui ver mundo e eu fiquei vendo que o que eu achava que era normal, não era normal. Era um lugar privilegiado no mundo, sabe? Um dos poucos lugares assim aonde pode se vivenciar uma infância, uma adolescência, esse sentimento de segurança, de liberdade, de você poder ser
alguém que pode escolher teu destino, entendeu? E isso me marcou muito, assim. Depois eu fui querer entender por que a gente tinha sorte e outras pessoas não, né? Vamos pensar. Aí eu viajei bastante depois. Eu saí com 16 anos, 15, foi a primeira vez que eu fiz um intercâmbio em Inglaterra. Depois eu ganhei uma bolsa, fui para os Estados Unidos também, assim, com uma bolsa do governo. E daí eu não saí mais. Já viajei, esteve morando na Holanda, na Itália, já morei, passei pela Palestina, enfim. E depois cheguei no Brasil e já fiquei aqui, que me apaixonei com esse país, né? Combinar que o Brasil, né? Não sei o que tem. Não é por dizer, mas o Brasil, né? Nossa, me cativou o Brasil. Eu fiquei aqui, fiz 3 filhos já. Fiquei, Sim, né? Fiquei, estou aqui. sim. E há quanto tempo você está aqui, Esther? 13 anos já. 13. É muito tempo. Eu tenho mais vida de adulta aqui do que na Espanha. Eu falo que desde que eu teve as crianças, né? Eu já me arraiguei aqui. Eu já pari no Brasil 3 filhos. Tenho 3 filhos brasileiros. Já não tenho como negar essa Já plantou semente, identidade. já Essa tem identidade. raiz. Eu É, me sinto muito brasileira, assim, aunque não tenha nascido aqui. Me sinto muito ligada a esse povo, realmente. sim. Agradeço, sou grata de tudo que tenho aprendido aqui, tenho vivenciado. Nossa, é uma terra incrível, é frutífera, assim, é uma coisa assim, sublime. Nosso Brasil é uma coisa. Sim. Dá para ver que gosto, né? E assim, apesar, apesar, né, de coisas que acontecem, né? Apesar das Apesar, coisas que estão acontecendo, por exemplo. apesar. Apesar Não, de tudo isso é isso, o triste, Brasil é né, maravilhoso, Estela? porque o Brasil não é isso só, né? A gente está vivendo Exatamente. isso, mas Isso que dá raiva. Isso que dá raiva e que deixa a gente com essa vontade de querer transformar essa ferramenta de alguma, não sei, a gente está falando de arte, né, hoje, mas a arte, eu acho que eu sou artista, mas eu tenho me descoberto artista no Brasil pela necessidade de ser instrumento de liberdade, de falar coisas que têm que ser faladas e de representar também desde meu lugar de poder que eu tenho dentro dessa tecido social, né? E que a sociedade me otorga, que eu posso pegar para mim e usar de uma forma, usar para denunciar e para falar do que tem que ser falado e das coisas que a gente não pode passar pano. E o Brasil, nossa, hoje eu quero falar fora Bolsonaro e eu vim com um vinho falar fora Bolsonaro e fora muitas coisas, né? O racismo, sim, fora o imperialismo desse país, fora as empresas transnacionais que acabam e despejam nas populações atingidas por barragens, etc. Sei lá. sim. Mas fico pensando muito nessa minha dualidade, Estela, falando do Brasil, enquanto uma coisa que assim me traz como que a gente tem, eu tenho na cajón a capacidade de me remontar na minha história até 2000 anos antes do Cristo, que tem uns vestígios lá de uns restos Ah, humanos. Então, eu consigo ir atrás na minha história, mesmo que seja a história do campesinato, que estava mais fugido e tal, mas a gente não foi cortada a nossa história, né? Eu tenho uma militância pela memória histórica, assim. A minha militância é pela memória. E eu vejo de que nossa, é mais do que nunca importante no Brasil esse trabalho de memória histórica. Nossa, Estela, tão importante, tão. E quanto que isso faz com que o Brasil seja também. A gente tem um tecido social super incrível, como que eu falaria assim? É como o Brasil é biodiversidade, é essa coisa exuberante, mas em tudo também, na humanidade. A humanidade do Brasil tem essa qualidade, assim, de ser diversa, exuberante, engenhoca, sabe? Toda essa coisa. Só que foi como cortado, né, Stella? Foi como se as pessoas cortassem e ficassem como que a raiz foi usurpada. Isso que me parece que é gritante aqui.
como se tivesse sido roubado do povo o direito à memória. É isso muito forte aqui. E como que agora a gente vê, ou pelo menos eu, no tempo que eu tenho vivido aqui no Brasil e conversado com pessoas e conhecido pessoas, quanto existe essa militância também, né, diária pela preservação da memória. Eu via muito isso na Palestina também. Via isso na Palestina. Com os bordados, inclusive, que as mulheres olha, uau. bordadeiras, nossa, né? Sim. Que bordam e mantém essa coisa do... Eu quis fazer arpilheiras com as mulheres palestinas e elas não fizeram, elas tiveram que fazer a outra. Porque elas tinham sua própria forma de manifestar? Elas trabalham com ponto cruz, mas elas têm as roupas, Olha, o bordado, é tudo ponto cruz isso, Esther? isso é tudo ponto cruz. Mas elas fizeram esse bordado com inspiração das arpilheiras, porque os Sim, bordados delas são tradicionais. É como uma linguagem mesmo, é como um sistema de escrita. Então, pela roupa, pelo bordado, pelo tipo de... Um é a oliveira, outro é a paz, o outro... sim, E tem como vários tipos de... E dependendo da região é de uma forma. Então, é um sistema de escrita próprio, o bordado palestino. sim. E, e elas usam as roupas tradicionais, todas bordadas. Sim, Então, como elas... os nossos indígenas, todos os grafismos que são feitos ou em tecelagem ou com miçangas, todos eles têm significado, né? A Todos costura é uma linguagem ancestral, né, Stella? Uma das eles, primeiras escritas. É sim, incrível. A costura é incrível como é, linguagem. É impressionante. A gente está falando disso, a gente é costureira, e é também importante dizer quanto tem sido folclorizado esse tipo de arte, como tem sido... na Espanha tem uma palavra que é ninguneado, mas é como fazer de ninguém a arte, como um segundo... não, isso aí é artesanato. Isso aí é uma arte de é, segunda categoria. coisas Isso aí, menores, né? Coisas menores, cara, isso é, é uma ignorância. Nossa, é sim. uma ignorância que não tem tamanho, né? E você Que vê tem que que ver com essas essa coisas, colonização que a gente sofre sim, das ideias, né? Porque os italianos falaram que era uma vez arte e artesanato, a gente ficou com essa ideia e já, sim. não, isso aqui é arte maior, isso aqui é arte menor. Ah, E se você for vamos observar, ver, o que ficou vamos como discutir por quê, né? O que ficou como arte menor era o que tradicionalmente eram as mulheres que faziam, entende? O que ficou como arte maior, Curiosamente, né? que ficou como arte maior, como a escultura, por exemplo, eram as coisas que os homens faziam, né? Então, assim, patriarcado também está aí nessa coisa. Mas vamos Sim, aproveitar e me conta, como é que você, como que o têxtil chegou na sua vida? Ou como você chegou no têxtil? De onde vem essa sua ligação tá, com o têxtil? vamos focar. Então, para mim a costura e a arte sempre foi ligado, porque apesar de não ter ninguém na família que costurasse, assim, a bordadeira da minha família, a tia Vitória, que fazia crochê, e fazia muito crochê, e era super incrível fazendo crochê. E tinha a costura máquina e tal, mas, assim, não é que a gente tivesse alguém que era costureira. Tinha as pessoas que... Mas minha avó, algumas das irmãs costuravam, mas tinha até máquina, mas ela não tinha. Eu acho que a minha avó sempre ficou com essa coisa de não ter máquina de costura e se sentir menos coisa por não ter a máquina. E aí ela tinha a caixinha da labor, ela chamava a cajica da labor, a caixinha da labor, que era uma caixinha onde tinha agulha, as coisas, e ela sempre remendava as nossas roupas. A gente sempre ia com a minha mãe na casa dela, levava a roupa, minha mãe, a gente eram quatro, né? Então, quatro filhos, remendava a roupa, a gente jantava, comia alguma coisa, tomava uma merenda e depois descia em casa, sempre. Todos os dias tinha esse ritual na minha infância. Então, era um momento assim, meio de... Sempre a costura estava aí e sempre era manual. Não tinha essa coisa da máquina, porque minha avó não tinha máquina. E aí,
sempre depois eu cresci e tal, não sei o quê, e eu meio que não fiz muito caso dessa coisa, nunca pensei na costura, assim, na verdade. Mas eu sempre gostei muito da arte, sempre gostei de artes plásticas, assim. E aí eu fui estudar psicologia, também não muito convencida, depois de estudar psicologia não sabia o que fazer, aí eu fiquei um ano na Itália fazendo nada, aprendendo italiano. Aí eu fiz fazer uma pós-graduação em cooperação internacional, porque tinha muita vontade de conhecer o mundo, de ir para outro lugar, não sei, sempre teve essa coisa de querer sair da Europa, estava com muita vontade de querer sair desse nichinho da Europa. Essa especialização é E aí eu ligada fiz na psicologia? Ou não, não tem nada a ver? Essa Então, não, é uma especialização. especialização que era uma ação humanitária, era na ação humanitária, é uma rede de universidades europeias que tinha esse mestrado e inclusive a gente era um mestrado incrível porque assim, a metade das pessoas era gente de outros países. Eu acho que espanhóis a gente teria 4 e eram várias universidades. Então eu fiz a primeira parte do mestrado em Bilbao, na Espanha, mas depois a segunda eu fui para Irlanda, para Cork, ou para Dublin, que foi onde eu conheci o Juliano, inclusive as arpilheiras. Você conheceu Então quem? assim, foi assim. O Juliano, que é o meu companheiro, e as arpilheiras também foram as duas coisas assim que, enfim, marca. Eu ia lá para fazer, olha como que é a vida. Eu fui fazer esse mestrado, e aí eu passei no mestrado, fiz a primeira parte em Bilbao, e eu falei, ai, que bom, agora eu vou sair. Eu fui para a Irlanda fazer a segunda parte, que era, o mestrado chamava Sociedades em Transição. Então, era uma coisa que era para falar mais da ajuda humanitária, mas dentro desse campo da ajuda humanitária, que é um campo muito assistencialista, de pensar, bom, tem países em crise, a gente vai lá, ajuda e volta, né? Tinha uma parte que era mais como que ficam os conflitos entre conflitos, né? Tipo, tem uma guerra, tem outra guerra, e entre as guerras, como que a gente reconstrói o tecido social? Como que a gente faz antes e depois? Terá uma forma de a gente minimizar esses conflitos armados? Como que a gente pode reconstruir o tecido social para fazer isso? Tinha mais a ver com essa orientação. E era, curiosamente, na Irlanda, onde tem um conflito armado, até hoje existe um conflito muito forte, e onde o tecido social ainda não tinha sido recosturado. Uma característica igual à minha cidade, que eu sou de uma região que existe o conflito basco, vamos pensar que uma parte da população não se sente representada com o Estado espanhol, mas na minha região é muito conflitivo isso, porque na minha cidade, apesar do nome ser euskera, muita gente não se sente identificada com o euskera e rejeita o euskera e quer ser do Estado espanhol e não quer ser. Então, esse conflito, a gente teve um grupo armado combatendo o governo espanhol, inclusive até, eu não sei quando foi o alto fogo também, pouco tempo. Então, quero dizer, a gente tem um conflito armado na minha região. Eu sou uma pessoa que tem nascido numa sociedade e crescido, aunque não tenha vivido isso, tenha vivido uma outra coisa, eu venho disso. Então, sempre foi coisas assim que na minha eu sempre quis entender, porque não entendo, até hoje não entendo, mas a gente tem que lidar com essas coisas, com a violência, com os conflitos, com como isso afeta outro, com como isso afeta as pessoas. A guerra não pode ser indiferente, né? É a única coisa que a gente pede que a guerra não seja indiferente. No Brasil existe uma guerra pelas drogas que acaba atingindo e matando a população periférica, entendeu? A guerra está, ou seja, é parte, eles querem que a gente não veja isso, e isso sempre me chamou muito a atenção. Então, lá na Irlanda, eu estava procurando isso, entender um pouco melhor os conflitos, eu queria ir a algum lugar para fazer cooperação, queria sair da Europa. E aí, eu chego lá e conheço o Juliano, me apaixono pelo Gil, e conheço as arpilheiras que me falam para ficar e fazer a pesquisa na Irlanda do Norte, sobre o conflito da Irlanda do Norte e sobre como as arpilheiras, que é uma arte chilena, tem influenciado e ajudado aos irlandeses a costurar e trabalhar sua história recente. E essa era a minha pesquisa de mestrado, né? E aí eu conheci a Roberta, porque a Roberta me ajudou muito, muito. Nossa, ela me apresentou as arpilheiras, meus olhos assim, Quem é a Roberta?
Bom, a Roberta é uma mulher chilena, curadora da exposição Conflict Textiles, que reúne arpilleras e testis, dessas testes produzidas em outros lugares do mundo, muitos países, não sabia dizer quantos, mas todos em situação de conflito e de violência, e de opressão. Então, são todos, têm essa característica, ser um meio de expressão para contar situações de violência. E quando eu vi, me impactou muito, Estela, porque eu queria trabalhar na tese, queria falar sobre a reconciliação. E as arpilheiras me mostraram um pouco uma outra parte, assim. Eu queria falar disso, eu queria entender se as pessoas podiam se perdonar, se a gente podia transcender os ciclos de violência dentro das sociedades, enfim. Essa era a minha vontade, né? E desde que conheci as arpilheiras, eu tenho ido a conhecer, elas têm me levado a conhecer mais ou menos tipo o mundo. E só você entender esse outro lado vivenciando. Eu vejo assim, a vivência, a experiência como uma coisa tão importante. Então, assim, eu fui vendo a costura e o poder de transgressão da costura junto. Nunca foi uma coisa separada. Nunca. Porque na infância era uma coisa de acolhimento com a avó e a retomada foi como um lugar desde onde você podia gritar, enfrentar uma ditadura, enfrentar uma barragem. Era uma forma de que, mesmo nos piores dos casos, pensando que não tem nada para fazer, as mulheres pegavam essa ferramenta, iam para frente, com a cabeça erguida, para frente, e iam e mostravam como a arte pode ser uma saída, sabe? Pode ser uma saída. A arte pode ser uma saída. E eu acho que a arte é uma saída antes, durante e depois dos conflitos, né? E a gente vive um conflito civilizatório hoje, sei a gente está com uma crise que a gente fez uma guerra à natureza. Já é... A dimensão é muito grande. Então, a gente vai precisar desse tipo de ferramentas muito para nos unir, para a gente discutir, para a gente entender a realidade. Eu sempre entendi como uma forma de acessar a realidade, ao conhecimento, de aprender, mesmo de aprender, de entender. Estou curiosa sempre, Estela. Mas acho que desde 2008, assim, até agora, as arpilheiras têm estado no centro, assim, dos meus propósitos. Tenho feito muita coisa. Assim, tenho feito projeto de toda coisa, tenho feito... 2008 Sim, foi quando você conheceu a Roberta, é isso? Na Irlanda foi 2008. Sim. É isso? E as arpilheiras. Aí eu fiz... E as arpilheiras são essas peças, né, que a gente tem aqui atrás. Peças chilenas. Deixa eu pegar aqui uma pertinho pra gente ver. Tá bom. Aqui. Essa é chilena, aqui, essa. Dá parabéns. Sim, bem típica, né? Com a cordilheira. Sim, então é isso, é a aplicação de tecidos. As mulheres faziam com a roupa dos desaparecidos, né? Muitas vezes, dos parentes. Sim. Então tem essa coisa de mostrar coisas duras, né? Elas estão proclamando justiça pelos direitos humanos, porque tem desaparecido. Onde estão os filhos? Os filhos têm desaparecido, aonde tem ido, né? Hoje desaparecem pessoas também na Colômbia, estão bombardeando a Palestina, no Brasil desaparecem. Bom, no Brasil estão morrendo um monte de pessoas pela Covid que não teriam que estar morrendo, né? Sim. No mundo, na verdade, porque é uma vergonha que não tenhamos uma resposta como humanidade, mas pela humanidade nesse momento tão importante. Né? Sim, sim. A vida, você vê que com o tempo de jornal, né? Quando incendia Notre Dame, não sei quantos minutos de visibilidade, mas aí morre alguém na favela e é 0 minutos, né? A mesma coisa. Sim. Quando noticia, né? Quanto que a gente investe na vida em salvar o velho da Europa, né? E aqui morrendo os jovens. Isso quando aparece no noticiário, né? Essas notícias, porque normalmente nem aparece, né, no noticiário as notícias das mortes dos que não importam, né?
né? Porque tem Não, uns eu que importam mais do que outros, né? É tenho isso. perdido pessoas próximas pela Covid, assim, jovens, amigos jovens, sabe, Estela? Sim, Aqui que você sabe que eles não tinham, não tinham que ir embora. Não era a vez deles, sabe? sim, sim, E que isso é uma irresponsabilidade do governo de agora e que sim. É crime, né? é um crime de Crime. lesa humanidade. Falando de direitos humanos e falando Sim, de conflitos, é isso, é uma guerra contra. A guerra não é contra a virose, é contra os pobres, né? É é, contra. é, sim. E aí, amiga, você me fala que em 2008 você encontrou as arpieiras e nunca mais se separou, né? Não, Mas e então, como é que é a conexão desse momento em que você encontra na Irlanda com uma pessoa que abre esse mundo das arpieiras para você sim. Ah, no e, início e o era uma Brasil? coisa. Onde É o está essa Brasil. conexão? Deixa eu ver, Como é que deixa eu você ver. atravessa esse oceano? O que está atrás de ti, né? Olha, eu primeiro, que nem eu te falei, eu primeiro queria sair Saúde. do saúde. Queria, Hoje a gente trouxe um brinde, viu, gente? É uma live sim, diferente. Nós estamos fazendo um brinde aqui. eu conheci o Juliano e aí essa minha vontade de sair da Europa também eu queria ficar, queria ver o que ia dar com aquele menino e ao mesmo tempo, porque a gente era menino naquela época, e ao mesmo tempo estava querendo sair. Então eu terminei o mestrado e eu tinha a oportunidade de fazer um estágio. Então eu fui para a Palestina ficar 9 meses na secretaria apoiando uma organização de mulheres lá na Palestina, em Ramallah, que é o que não é a capital, mas é a cidade administrativa da Cisjordânia, né? Porque a Palestina está dividida hoje, está dividida. Os palestinos vivem como num archipiélago, não tem estado, né? Reconhecido ainda, mesmo de ser até Jesus Cristo, né? Era palestino, de 2000 anos atrás, uma sociedade. E hoje tem uma política de ocupação do Estado de Israel na Palestina. Então, a cada vez eles vão comendo mais território e ocupando territórios. Então, assim, existe um muro no meio, né, de mais de 800 quilômetros que separa os palestinos dos palestinos. Não é que separe os palestinos dos israelenses. Então, está a Gaza, por um lado, que ninguém entra e sai. Depois está a Cisjordânia, e dentro da Cisjordânia existem os assentamentos dos israelenses, que são todos bordeados por muro, e dentro do muro, então, eu trabalhava lá, fazendo vai e volta, indo, porque eu morava em Jerusalém, mas trabalhava em Cisjordânia, em Ramallah, então todos os dias eu tinha que pegar ônibus, parar 2 horas, pegar o checkpoint, ver como que humilhavam as pessoas todos os dias. A gente era como se fosse gado, que eu- tinha os corredores, e aí você ficava em filas, porque era como se você tem que. Era um lugar muito transitado, tipo, de Ramallah. E era um trajeto que demoraria, não sei, 10 minutos em fazer de carro. E eu demorava 4 horas, às vezes, na secretaria. Porque te podiam ter retenido no checkpoint o tempo que eles quiserem. Tipo, as mulheres tinham que parir lá, sem chegar na ambulância. Ou seja, não deixavam passar as ambulâncias. É que, assim, o tratamento lá é tão desumano na Palestina que não sei, eu me desenganei de tudo, da cooperação internacional, entendi que era uma falácia, que isso aí era. Que bom que tem que ter uma solução política, né? Que até que Israel não seja banido e reconhecido Palestina e acabar com a apartheid que existe lá entre uns e outros, enfim. Não vai resolver o problema. Como Mas que pelo é? jeito O tá bem checkpoint longe, tem. né? Pelo jeito tá bem longe disso acabar, né, Não, Esther? imagina, Tá bem agora bom, eu longe. converso com os meus amigos lá, porque, claro, eu passei lá um tempo e eu fiz amizade com as pessoas, e agora quando estava de novo aqui em Gaza, né? Agora morreu
o filho do melhor amigo em Cisjordânia, porque não foi em Gaza, foi um ataque em toda a Palestina, estão nos hostigando, 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 mas assim, no limite. Meu amigo me falou, está ao borde, a população está ao borde de uma terceira intifada, que intifada é quando a população já vai na rua e fala, me dispara porque eu não aguento mais, entende? Porque a política é essa, vamos fazer a vida deles tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eles mesmos saiam sós. Essa é a política de Netanyahu, né, do presidente de Israel. E lá na Palestina eu conheci a esse amigo meu que agora perdeu, que eu te falei que o filho de 18 anos de um amigo dele foi morto esses dias lá em Hebron. E foi assim, porque é isso, lá é todos, é que é outra realidade, é outro dia a dia, são coisas assim que são para além do absurdo, né? Da inumanidade. Quando você vê a inumanidade, você vê a inumanidade toda hora, todo lugar, em todo momento. E aí eu quis fazer essas arpilheiras eu estava lá fazendo cooperação, mas eu falei, nossa, vou mostrar as arpilheiras. Foi a primeira vez que eu me propus fazer uma oficina de arpilheiras em algum lugar. E eu chamei lá numa comunidade que fica perto de Belém, que lá passa um muro no meio da comunidade e lá toda sexta-feira eles fazem um protesto contra o muro. E era uma galera que estava pedindo que os internacionais fôssemos lá dormir com os dirigentes, com as lideranças, porque eles sofriam ameaças de invasão pelos soldados. E quando a gente estava como internacional, a gente podia gravar e a gente podia ser uma espécie de testemunho humana que eles, como bem que tem internacional, também não agredem as lideranças. Então, era uma espécie de segurança de defensor de direitos humanos, mais ou menos assim, dentro de umas ações que se faziam lá. E com esse amigo, com Mahmoud Sawari, que é do comitê da União de Comitês Populares contra o Muro lá em Palestina, ele me falou, nossa, ele naquela época era o prefeito dessa cidadezinha, Almazara, que teria, não sei, 3.000 habitantes. E a gente ficava lá para apoiar o movimento dele. E ele me falou, nossa, vamos fazer uma oficina dessas arpilhas que você fala tanto, e não sei o que, porque a gente começou a ter relação. E aí eu fiz a oficina, mas é isso, a primeira oficina não deu certo, sei lá, não deu porque as mulheres falavam, mas a gente fazer arpilheiras, a gente não quer, gosta de fazer boneca, a gente gosta de bordar, não entendiam. E eu entendi depois, foi muito curioso, porque eu entendi, na Palestina elas não estão, não é que não tem meios para registrar o que acontece, é registrado há muito tempo, durante todos os dias, tem uma observação internacional muito grande e o conflito é retransmitido diariamente, assim, não é uma coisa de problema de que é silenciado o que acontece a céu aberto, não é uma coisa apagada, entendeu? Não precisa gastar energia em apagar. Mas o que elas têm que elas resistem bordando a história ancestral, porque Israel tem uma política de apagamento da história e de todo o resto que fale que na Palestina tinha, porque para o projeto sionista, a Palestina é uma terra sem gente para gente sem terra. Nossa. Então eles têm que provar que não tinha gente antes. Eles destruíram, nossa, destruíram a civilização. Assim, historicamente o que estão fazendo, eu fiz um estudo sobre o que aconteceu em Jerusalém quando esteve lá e como eles estão acabando com, porque eles pegam, fazem a escavação arqueológica, mudam tudo, não deixam a outra cultura existir, entendeu? Então Cruel, hein? é uma Cruel. negação muito cruel. Sim, é muito cruel isso. Então, A no primeira caso, arpilheira que eu fiz elas foi fazerem com... o ponto cruz do jeito que era do jeito delas mesmo, era uma maneira de resistência cultural, né? Elas me falaram, se você quer levar uma arpilheira dessas para levar para a tua terra, faz assim, desenha para a gente o que acontece e a gente borda. E eu desenhei e elas bordaram. Sim, olha, E nossa. foi ficou assim, você vê o Não, muro de Jerusalém, incrível, porque elas não podiam incrível. visitar, elas moravam em Almásara. Imagina, meu amigo foi detido fazendo manifestação, eles moram assim, a 5 minutos de Belém. Tem parte dos palestinos que são cristãos.
E era tinham que ir a Jerusalém porque era Domingo de Ramos, que normalmente eles faziam essa passeada. É que é uma coisa, que são coisas assim absurdas. Imagina, você é cristão, você está em Belém, onde nasceu Jesus Cristo, e você tem que ir a Jerusalém porque é o dia que vai celebrar o Domingo de Palmas, que é quando foi recebido Jesus Cristo lá, tal. E você não pode ir, e você é detido por querer ir. Nossa. Sabe? É como. Sim, sim. É uma coisa assim. Por exemplo, para você fazer ideia, a organização que eu trabalhava tinha sede em Jerusalém, sede em Gaza e sede em Ramallah. E as mulheres não se conheciam. E eu levava mensagens para umas e para outras. Eu podia passar por todo lugar, que era uma gringa, que não tinha nada a ver com aquele território, e elas não podiam ver, é uma outra, a família inteira, que fazia, sei lá, 20 anos que não via. As pessoas têm sido, não sei se, eu estive numa família em Sel Harra, que é onde também estava tendo agora muito enfrentamento, que é uma região de Palestina. As famílias tinham sido, primeiro, sofrido refugiados da guerra do 48, depois do 67, depois tiveram que fugir de novo. E agora estavam querendo o exército tirar do bairro de Jerusalém Leste, que é a parte palestina, para construir assentamento. A quarta vez que iam ter que ser removidos das casas, porque é uma política de ocupação, é cada vez deixar menos, Sim. enfim. Mas é isso, essa foi a primeira experiência que eu teve com bordado, assim. Depois eu peguei, que marcou muito a Palestina, minha Estela, me marcou muito, estou muito puta com o que está acontecendo. E que siga acontecendo, que me deixa, enfim. Daí eu peguei, eu voltei para a Espanha, mas aí eu não tinha muito o que fazer na Espanha. Eu queria sair, o Juliano estava sendo super maltratado lá na Europa, também não tinha mais vontade de ficar lá. E aqui no Brasil tinha uma expectativa muito diferente, porque era primeiro, estava, sei lá, o Brasil era internacionalmente, aquele momento era incrível, todo mundo queria ir para o Brasil. Tanto é que eu fui com um contrato de trabalho, que tinha uma ONG que eu tinha ido na Palestina, que tinha projetos com o Brasil, e estava fechando os projetos porque o Brasil tinha saído dos índices de desenvolvimento, de subdesenvolvimento humano, então já não era receptor de ajuda do governo da Espanha, então, estava saindo e deixando todos os projetos daquele jeito e eu vinha fazer, fui contratada para fazer uma assessoria técnica com o Movimento dos Atingidos por Barragens, com MST e com a Marcha Mundial das Mulheres. Eles trabalhavam. Então, imagina, eu cheguei no Brasil e teve, assim, uma porta de entrada para conhecer esses nossa, A nata. a nata, entendeu? Já cheguei até amadrinhada. Eu falo que eu tenho muita sorte também, nossa, eu dou muita sorte na vida. Aí eu comecei a fazer esse trabalho, como era um trabalho temporário, porque era para fechar os projetos, e eu fiz muita amizade com a galera do MAB, e a gente trabalhou super bem e tal. E aí eu fiquei trabalhando diretamente para eles na secretaria, na coordenação dos projetos. Então eu cheguei no Brasil já flum, cheguei ao MAB, que era o Movimento Atingidos por Barragens, que é um movimento social da Via Campesina, que estava com um projeto de, nossa, incrível, assim, e te traz e te apadrinha como uma filha, porque eu me senti, nossa, o MAB a mim me abriu as portas do Brasil, foi minha família, até hoje eu acho que considero minha família, assim, brasileira, o Movimento dos Atingidos por Barragens. E, de fato, a gente trabalha juntos até hoje, agora já não nos projetos, porque aí a gente desenvolveu esse trabalho das arpilheiras lá. Eu consegui, graças a esse apadrinhamento e a poder fazer parte, ser uma mais lá no movimento, junto com as mulheres, poder pensar juntas os projetos, sabe? É que é um trabalho maravilhoso que desenvolvem, assim, de educação popular, com direitos humanos, com a conscientização mesmo das populações que vão ser atingidas pelas barragens. E é um trabalho que faz as pessoas que têm sido atingidas no Brasil se organizam e vão a outras comunidades a avistar os que vão ser atingidos pela barragem para poder ter garantia de algum direito. Porque Sim. senão aqui o capital internacional passa, ufa, que vai, que vai. E as famílias atingidas que são ribeirinhas, muitas quilombolas, caiçaras, né? São famílias
tradicionais do Brasil. É a nossa história, é isso. Os saberes ancestrais que se acumulam no fazer, né? Com a costura. No fazer, que se precisa de não ter uma interrupção temporal para que esse saber prevaleça, se mantenha. Então, essas populações são fundamentais para o Brasil e esses projetos vão lá e varrem. Então, a gente desenvolveu um projeto muito interessante com arpilheiras lá dentro do coletivo de mulheres do mar. Aí você trouxe as arpilheiras, então, é isso? E aí com esse coletivo já foi diferente das mulheres palestinas, teve uma Claro, porque aí aceitação. foi uma identificação total com a linguagem, eu acredito, porque é uma linguagem latino-americana, né, também. É uma linguagem da nossa América, é pindorama, sabe? É outra coisa. E as cores, e a costura no Brasil, as mulheres, todas as mulheres do MAB, eu acredito, que estavam precisando de uma linguagem que não interferisse na sua qualidade de elaboração do discurso, liga? Então, no momento em que elas tiveram um espaço seguro para poder falar, que é isso que deu a costura, elas conseguiram, nossa, assim, eu que vi o movimento das mulheres dentro do MAB, em 2010 teve o primeiro encontro nacional de mulheres do MAB, que eu justo tinha chegado no Brasil e dentro do MAB participei não presencialmente, mas na secretaria já estava quando aconteceu. Justo tinha chegado. Até agora que foi outro encontro nacional, o nível de elaboração de estratégia das mulheres e o nível de articulação política que elas têm estabelecido e consolidado dentro do movimento e fora do movimento, as taxas que têm dado para a UMAB e a visibilidade do movimento também a partir dessa linguagem. Eu acredito que tem sido, ou seja, muito forte, porque tem levado o MAB a lugares que o MAB nunca estaria, museus, universidades, teses doutorais, entendeu? Enfim, sei lá, a arpilheira o Papa recebeu uma arpilheira do MAB. Não sei Olha como se só. dizer, o Sesc recebeu a exposição, entendeu? Ou ganhou o melhor filme, o filme das Arpeiras do Mar. E a gente depois pode pôr aí na live esses links para as pessoas poderem assistir, mas com Mabi a gente fez um trabalho que eu falaria que, assim, eu nunca vou ter a oportunidade de ver não sei, de ver acontecer uma coisa, eu acho que é a coisa que eu falaria, isso que eu consegui acompanhar na minha vida, de que mais posso ter orgulho, assim, de ter isso, porque a gente estava com uma exposição da Roberta e no Memorial da Resistência de São Paulo, que era uma exposição que chamava Arpilheiras da Resistência Política Chilena, que foi uma exposição que eu rodei o Brasil e que a gente depois ganhou com a Clara Politi, a Mas Clara isso Politiba, quando? falar. Isso quando? Isso quando eu cheguei, em 2012, Ah, estando você eu no chegou e Brasil. trouxe a exposição, é isso? Você Sim. trouxe Eu material. cheguei e a exposição veio e eu estava aqui, assim, casualmente. Ah, tá. A exposição E estava aqui. aí estava aqui, quero dizer, a Roberta, eu estava aqui no Brasil, a Roberta estava vindo com essa exposição, não é que eu trouxe ela já tinha feito através da Clara Politi, que ela é militante de presos políticos e todo esse tema da ditadura, né? Sim. Ela fez esse link, porque a Roberta estava querendo levar a exposição para a Argentina e não podia, e ela conseguiu trazer aqui para a Memória da Resistência de São Paulo. E aí ela estava fazendo essa exposição aqui no Brasil, que foi uma exposição, sim, eu acho que uma das melhores exposições de arpilheiras que eu já tenho visto, com carinho, teve 3 meses de exposição, e foi incrível, tá? Inclusive o Memorial da Resistência de São Paulo fala que foi uma das melhores exposições que já passou por aí. E eu ajudei a Roberta, que estava aqui, a fazer as oficinas. Então, eu elaborei o projeto das oficinas dentro da exposição. E fizemos várias oficinas. E em uma dessas oficinas, eu estava teimada com que as mulheres do MAV tinham que fazer arpilheiras, mas claro, você não pode teimar com as coisas, as pessoas têm que querer fazer. Aí eu falei, eita, é assim que eu vou fazer, vou convidar para das oficinas das coordenadoras do MAB, aí elas vão ver as arpilheiras e elas vão querer fazer, eu tenho certeza.
Aí foi assim, eu convidei, elas participaram da exposição, fizeram uma das oficinas e a gente, a partir desse dia, a gente falou, então vamos tentar ver um projeto que viabilize e tal. E eu trabalhava no MAB na equipe de projetos do MAB. Então eu era quem fazia a escrita dos projetos. Assim. E tinha um edital da União Europeia que a gente estava apresentando para fazer educação popular com defensores de direitos humanos. Aí eu falei, bom, pues a gente, como eles sempre gostam dessa coisa de gênero e tal, eu aí, como meu coordenador, tá, vamos colocar as mulheres, o coletivo de mulheres do MAV já tinha essa vontade de fazer arpilheiras, eu vamos colocar lá umas ações para a gente registrar de forma teste os testemunhos das mulheres, a gente faz umas oficinas, e a gente fez assim. Dentro do projeto era uma ação hipertangencial, assim, era a atividade da atividade da atividade da atividade, fazer as oficinas com as mulheres, mas eu coloquei no projeto para vender para a Europa de uma forma muito central, e isso ganhou uma necessidade política de valorizar esse trabalho dentro do projeto, de alguma forma, que de repente as mulheres dentro do coletivo geral, assim, não teriam tido esse impulso por si só, de repente, e isso eu acredito que essa necessidade, sabe, de entregar projeto, de que era o projeto que bancava e que era ação dentro do projeto que dava visibilidade, não sei o quê, ajudou a que se tomara a sério, porque isso acontece muito nos movimentos sociais e nos movimentos do mundo e na vida em geral, né? Que as mulheres sempre sim, a gente tem que lutar pela emancipação das mulheres, mas primeiro vamos fazer não sei o quê, e depois a gente luta. E sempre a atividade que era para as mulheres é a última que é feita, né? Então, eu acho que foi assim, o MAB naquela época tinha um coletivo nacional de direitos humanos que estava se fortalecendo muito, e estava trabalhando assim, elaborando coisas bem interessantes. Então, tinha saído o relatório também com um relatório nacional que falava de todas essas violações, que acreditava, dava muito valor a todas as denúncias do MAB, né, depois de que veio um relatório das Nações Unidas, assim, o movimento nessa época estava lutando muito pela política nacional de direitos dos atendidos por barragens, tinha ganhado um campo político muito grande, e essa forma de registro das violações a partir do bordado deu essa visibilidade também não só com o dossiê e com essa linguagem jurídica, sabe, Estela, mas trouxe essa realidade visualmente, com uma linguagem popular, com uma linguagem que traz a compreensão de outro tipo de perdas que nos materiais, mas também as materiais, também o sentimento do que a comunidade perde, sabe? Então, acredito que foi um trabalho que as mulheres do Mavi desenvolvem assim incrível assim. E que até hoje agora a gente está dando uma parada na produção das arpilheiras, mas elas devem estar com um acervo, não sei, de 500 arpilheiras, não sei, por aí, e têm feito exposições assim, em todo o Brasil e continuam usando, elas têm elaborado um método, uma metodologia de educação popular feminista com arpilheiras, ou seja, elas fazem isso nos grupos de base, é uma forma de linguagem com as que as mulheres trabalham assim, dentro do movimento. E agora estão querendo fazer digitalizar o arquivo delas e fazer um site onde a gente possa pesquisar, porque tem tido muita pesquisa também acadêmica, sim. E a gente está com esse projeto que vamos ver se a gente coloca em algum edital dessa agora que saiu, vamos ver se a gente foi longe, né? Ninguém imaginaria que fosse tão longe, né? Nossa, eu mesma assim, quando escrevo, sabe quando vamos fazer, não sei o que, eu convidei lá naquela oficina, nossa, foi incrível. Imagina, eu pensar que você pode observar essa apropriação de uma linguagem e, sobretudo, assim, é uma vivência, né? Um fazer luta da coisa, né? Um fazer coletivo, um fazer organização, um tecer rede, um tecer movimento, nossa. É muito orgulho das mulheres do mar. Então, vai lá, segue o movimento nas redes. Se você não segue o mar, visita, curte, Sim. divulga. Estamos Depois atingidos de Mariana, atingidos A do Esther vai Madinho, colocar depois todos os aqui na. atingidos do Opa, Belomonte, todas. sim. A Esther Eu depois vai vou passar para colocar nós para que
Você vai pôr todas essas referências para nós Sim, aqui depois, né, Esther? Ela vai pôr por sim. escrito depois. A gente põe aí embaixo no chat para vocês, a gente põe aqui na página do Facebook da Casa Sumidouro, embaixo da live. E aí todo mundo que quiser acessar, eu estou vendo que já tem pessoa querendo seu contato, mas eu ainda não vou olhar o chat porque não está na hora. A Esther ainda está na metade da história. Tem muita coisa para falar ainda. Nós estamos em 1 hora de live, mas é que a história é muito longa, né? Tem muita coisa para falar. Nossa, eu falo Esther, muito, Estela. não, mas que bom. Acho que tá todo mundo muito contente. Espera só um pouquinho, Esther, deixa eu responder aqui. Espera aí, rapidão. Pronto. Esther, me fala, aí você estava com esse trabalho, o MAB, ele está em todas as partes do Brasil, né? O movimento, Sim, ele atua nas barragens em todas nas as bacias partes do Brasil, hidrográficas, que tem né? projetos de barragem. Em todas não, né? Porque o Brasil tem umas 2.000 já construídas e um projeto de 1.400 para construir. E o MAB deve estar perto dos maiores, tem uns 100 projetos estratégicos acompanhando. Mas imagina o que não foi e o que não é acompanhado e o que a gente não consegue atingir, né? Sim. É muita coisa, é um potencial hidrográfico o Brasil incrível. A gente é uma potência da água, a gente não toma nada de cuidado. Sim, somos muita água. Somos muita água, muita água. Os ricos. E depois, E depois aí eu saí do MAB, para porque onde a arpilheira te levou? depois, assim, eu teve o meu segundo filho, o Gael, ele nasceu. Assim, abaixamos a exposição do MAB, que foi assim como um ícone que a gente fez no Memorial da América Latina, que foi a primeira exposição, que foi fruto desse projeto da União Europeia e tal, e depois... E esse dia que a gente abaixou essa exposição, passaram 3, 4 dias e nasceu o Gael. Então, imagina, eu fui lá abaixar a exposição, a desmontar com uma barriga que... E eu já queria tomar uma licença para me dedicar um pouco às crianças, que o Julia também tinha ganhado um projeto que chama Cine Sem Teto. Inclusive, era uma das ideias que deu assim o surgimento da Casa Sumidouro, pegando a linha, né? Então, o Gil ia apresentar Juliano tem a ver com ajuda, né, cinema? um É pouco. isso? O Juliano tem O a ver com Juliano tem a ver com cinema, seu cinema. companheiro? Exatamente, ele é cineasta, ele é fotógrafo. E aí ele queria um pouco que eu ajudasse, assim, porque ele estava sozinho, né, para executar esse projeto, que era um projeto de fazer cinema a céu aberto em três lugares na periferia, em São Paulo, na Zona Sul, em Heliópolis, no Jardim San Saverio, que era nosso bairro, e o Jardim Celeste, que a gente morava entre o Celeste e o Saverio. E era todo final de semana tinha projeção. E era tudo cinema de filmes de cineastas brasileiros, independentes, curtos, assim. Era um projeto de formação de público mesmo. Assim. A ideia era ser uma janela para artistas, cineastas nacionais e escolas e produtoras independentes e ao mesmo conectá-los com o público da nossa cotidiano, que era o público periférico, que a gente morava na periferia lá. Bom, mais ou menos. Tem mais perifa do que a gente morava, mas Na a entrada gente da morava lá perifa. no Savério e a gente fazia o projeto em Heliópolis com a UNAS, também era um parceiro assim, grande. E eu me desliguei um pouco do MAB, peguei licença de maternidade, sabe? Aí eu dei uma descansada, porque também, sei lá, a gente fica muito tempo num lugar e a gente também com as duas crianças. Nossa, cheguei no MAB e nasceu o Cláudio, eu ia em todo lugar com o Cláudio pendurado, e eu lá viajava muito, era o dia inteiro encontro, porque no MAB é assim, né? Você tem que estar lá pronta para tudo. E eu tinha muito essa função de interlocução entre a cooperação internacional, que bancava os projetos, e o movimento. Eu falava que fazia de tradutora de estratégias e de tradutora de palavras. E eu dei esse descanso
com o projeto do Ju, que dava também para a gente assim, sair também, de se manter, porque a gente precisava ter alguma forma para viver, né? E a gente conseguiu viver desse projeto, com esse projeto, quando executava, assim, dar esse descanso. E daí a gente montou uma espécie de coletivo audiovisual em São Paulo, sabe? O Gil, eu, uns colegas que também trabalhavam na equipe de comunicação do MAP, para desenvolver não só os projetos do movimento, mas outros projetos pessoais que a gente queria fazer, assim, mais como artistas mesmo, e desenvolver a nossa linguagem, a nossa pesquisa. Porque eu também, assim, eu tive meio uma crise, assim, Estela, que eu nunca tinha me visto como artista, né? Eu queria que os outros fizessem arpilheiras, mas eu queria ser a psicóloga, sabe? Que mas, desde que eu estudei psicologia em Salamanca, e em Salamanca a faculdade de psicologia era junto a um prédio que era longe de toda a cidade. Eu tinha que andar assim no gelo e chegar àquele prédio no final, e ficava junto o pessoal de Belas Artes e o pessoal de psicologia, e chamavam os loucos e os loqueiros. Falavam, olha, os loucos e os loqueiros. E eu sempre queria ser os caras que estavam lá tomando sol, pintando, fazendo não sei o que. Eu ia lá aguentar esses caras chatos falar o tempo todo. E sempre teve esse chamado de ser artista. Desde pequena, assim, eu sempre quis trabalhar com arte. Só que não era uma coisa de ganha-pão, nunca fui visto como uma coisa de ganha-pão. Eu tinha muita limitação de me ver, me enxergar como um potencial de ser artista, e muito menos de poder não de ser artista, e que essa arte que eu fosse fazer ia me fazer ganhar a vida, né? Então, até chegar ao Cadelinho, o Cadelinho foi o meu emergir de artista. Eu acredito que até então eu não tinha me reconhecido. Eu, nesse momento de nascer o Gael, estando no MAV, fazendo as arpilheiras e tudo mais, que imagina, eu estava assim, viajando, a gente tinha conseguido dinheiro para fazer o filme saiu, não sei o que, tudo estava do MAV super legal, e as arpilheiras rolando, e a arte que eu gosto e amava rolando, mas eu senti um chamado para dentro, sabe? Quando você sente, e você não vai falar nada, que fala de ti. Por que você não desenvolve a tua arte? Se você sempre gostou de desenhar, se você sempre gostou de bordar, se você gosta, você fica lá nos projetos, escrevendo indicadores, escrevendo objetivo, e depois que você não faz nada. E eu acho que depois do Juliano ganhar o Cine Sem Teto, né, que deu um pouco esse empurrão da gente pensar, não, a gente pode gerir um projeto nosso, cultural, por no edital do PROAC, buscar patrocínio, né? A gente fez por primeira vez, uma vez que você faz uma vez, você fala, nossa, a gente pode tentar mais. E a gente criou esse coletivo de audiovisual com esse intuito de a gente fazer uma espécie de guerrilha de projetos, de ideias, e eles tinham projetos assim muito legais de música, sabe? Porque eles também tinham uma banda. O Brunão e o Picheira, um beijo aí, amigos. E a gente escreveu, eu fiquei pensando de quanto que eu gostaria de levar para o cinema um filme com arpilheiras e trabalhar a história de uma mulher desaparecida durante a época da ditadura no Brasil. Eu fiquei com essa vontade, mas não tinha uma personagem. Eu queria fazer um filme com arpilheiras dentro do coletivo, eu queria fazer isso, e não sabia sobre quem. E aí saiu, se formou a SP Cine em São Paulo, e sacou o primeiro edital de curtas a SP Cine, que é uma espécie de empresa público-privada que começou a promover bastante o cinema lá na cidade de São Paulo, naquela época. E aí eu apresentei, eu falei, vou apresentar lá nesse edital uma proposta para fazer esse filme que eu quero fazer sobre essa desaparecida na Arpilheiras. Esse filme de Arpilheiras, para mim era um filme de Arpilheiras naquela época. Aí nessa, eu falei, bom, vou ter que saber sobre quem, vou ter que escolher uma mulher, né? Vou ter que escolher uma personagem, porque vou ter que escrever um mínimo de um roteiro para editar, e eu preciso de ter uma personagem. Aí eu fui no Memorial da Resistência de São Paulo, falei com a Kátia, que era a coordenadora lá no Memorial da Resistência de São Paulo, e ela, depois daquela exposição, a gente ficou muito amiga, até hoje a gente é muito amiga, trabalha junto. E eu falei, olha, Kátia, eu queria que você me desse uma mão, assim, eu preciso saber o que eu faço, quero uma mulher que eu possa
fazer essa história e tal. O que você acha? Assim, que mulheres você que conhece bem a história e essa sensibilidade? Vamos sair? Eu caí, não foi? Eu Ah, caí, né? mas continuamos aqui ou não? Sim, sim, Bom, eu sim. continuo, né? Sim, estamos Mas eu aqui estava de falando, volta. Eu caí e voltei. Continua, mas eu escutei tudo. Você perguntou para ela, sim, né, quem sim, poderia aí eu ser e perguntei, e aí tal. ela me deu um livro, na verdade, já que trouxe aqui, ó. Um livro bem legal, eu não sei se está, A se minha chama internet está Luta instável, Substantiva viu, gente? Deixa eu só falar uma coisa, Esther. A minha internet está instável Feminina. hoje, infelizmente. Então, está acontecendo esses problemas, mas assim, a gente vai e volta e a Esther está aí. Vamos lá, Esther. Bom, e aí eu peguei esse livro e aqui tinha a história, se chama Luta Substantivo Feminino, Mulheres Torturadas, Desaparecidas e Mortas na Resistência da Ditadura. E ela me indicou alguns nomes Mostra pra eu, gente. aqui. E aí ela me indicou alguns nomes, me falou, algumas pessoas me falaram, olha, isso me parece interessante, porque tem família, porque tem bastante informação, porque, assim, e me falou, e tem a Lenin, que também era artista e tal, era diretora de teatro. Mas não me deu muita informação, sabe? Assim, me falou de algumas. Aí eu fui aqui li a história dela. Li a história de todas, na verdade, né? Mas a história dela me chamou muito a atenção na época, por quê? Porque ela naquela época, eu sou filho da idade que ela tinha os filhos quando desapareceu. Ela era diretora de teatro, né? Então, tinha essa coisa de dirigir, da mulher artista, tinha todo esse percurso com coisas muito interessantes. Aí eu vi que ela estava ligada ao Teatro do Oprimido, enfim, ao Teatro de Arena, e comecei a puxar, né, a linha, não sei o que, comecei a ver o material que tinha, e eu já me encantei, tanto que eu acho que, não sei agora quem que ganha mais, assim, a Alemia, as arpilheiras estão aí nessa coisa, assim, que se não ocuparam as duas um lugar muito importante na minha vida, assim, muito forte. Porque fiquei os últimos 7 anos, assim, lendo, pesquisando, falando, criando o que não existe, né? Ficcionando aquela mulher, porque, infelizmente, não restou muita coisa, né? Mas é isso, a gente ficou fazendo e aí a gente não ganhou aquele edital, teve a sorte de não ganhar, porque era muito pouca grana. Mas a gente nasceu o projeto e eu consegui escrever o roteiro, inclusive lá naquele edital a gente saiu pré-selecionado e aí eles fizeram um curso de um final de semana que você tinha que participar e que foi super legal, assim, eu não tinha feito nada de cinema, eu sabia de cinema bastante, porque o Juliano tem milhões de livros, né, e ele só fala de cinema, enfim, eu tinha sido educada, né, um pouco por ele de forma informal, mas assim, é, de formação de cinema, de linguagem cinematográfica, eu para dirigir não tinha nenhum tipo de capacidade, assim, na verdade. E me ajudou bastante. Fiz um cursinho desse final de semana para escrever o roteiro, para poder fazer essas coisas que te pediam lá naquele momento para editar. E aí não passei, fiquei passaram 37 projetos, sei lá, e o nosso ficou número 38. E eu falei, pô, haviam apresentado 900 projetos. Falei, pô, tá, não ganhei, mas não é para desistir, Esther, não é para desistir. O projeto está bom. Eu pensei, o projeto está bom. Não se ganha da primeira vez, você insiste. E aí saiu, eu nessas me mudei de São Paulo para Ubatuba, porque eu não aguentava mais São Paulo e a gente não aguentava mais São Paulo e eu ia. Quando? Quando foi isso? Isso foi 2000, 2017, 2018, 2018, acredito. Acredito. E aí eu falei, sim, porque o Rumos era 2017, 2018, 2016, 2018. Eu apresentei o projeto no Rumos e a gente se mudou. E aí, estando aqui no Batuba, que já estávamos quase, porque a gente veio aqui sem nada, assim, veio um pouco fugindo de São Paulo, mas
não tinha muito proposta aqui, sabe? E aí a gente, a gente estava acabando nossa grana, porque a gente não estava trabalhando, a gente caía em outra assessoria de projeto, a gente fazia alguns freela e tal, mas sabe, para estar com 2 filhos, e aqui o bicho pegando, estava acabando, e eu tinha ficado grávida do Ian, inclusive, e aí ainda estava a coisa mais preocupante. Aí, de repente, saiu o resultado do Rumos, falando que a gente tinha ganho o edital. O que é o Rumos? E eu estava com. Quando sai. O Rumos Edital Cultural, que é um edital assim, que seleciona projetos em todo o Brasil, do Itaú Cultural. E a gente tinha colocado o projeto e ganhamos o Rumos Edital Cultural. Eles ligaram e falaram: olha, Esther, estamos tentando entrar com você. E eu grávida, de 7 meses, assim, quando eles me falaram, devia de estar de 5, mas aí depois eu fazia a entrevista, e eu cheguei, me lembro, a entrevista, assim, com uma barriga desse tamanho, que me lembro que eu falei, eu quero fazer o projeto, mas tem que deixar eu parir pelo menos 4 meses de puerpério. Me lembro lá no Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista, com um monte de galera, os caras de não sei o que, o financeiro, o senhor de não sei de onde, ou não, sabe aquela reunião e você aí com tua barriga de 7 meses. A gente gostou muito do seu projeto e eu não sabia nem o que falar. Nossa, eu acho que foi uma das entrevistas mais difíceis da minha vida. Mas me Eu esperaram, me quero, esperaram eu quero até hoje. fazer, mas me deixa parir primeiro. Nossa, imagina! Não, é que foi assim, eu Ai, quero ai. fazer, mas primeiro vem olhando, que venha tudo bem. Sim. Foi assim, e a gente começou assim, foi junto, eu me lembro assim, a gente estava, eu grávida, fazendo a entrevista, chegamos para cá, nossa, já nasceu e quase, já escrevendo, já estávamos com o roteiro, com todas essas, com a pré-produção, já começou grávida, né? E a gente, nossa, a gente fez todas as entrevistas, tudo com o Ian no colo. Entanto é que assim, a Inaê veio comigo, eu não sei se estará a Inaê por aí, mas a Inaê, nossa, quebrou o galho aí, porque com toda a equipe, né? Toda a equipe, Estela, porque era muito pequeno e no começo, nossa, eu fico pensando, não sei como a gente deu conta de fazer tudo. Hoje, não sei se faria de novo. Ainda bem que já passou, então, né? Sim, não, porque está de vaso, né? Eu digo, uau. Uau. Sim, foi foda. E a gente está até hoje, imagina. O Ian vai fazer 3 anos em julho. Tem sido um processo como a arpillera longo e dolorido em alguns momentos, mas muito profundo, né? De muito aprendizado, na verdade. E não sei, vamos ver que sai, né? A gente vai lançar, esperamos agora. Íamos lançar em julho, não sei se vai ser possível de lançar em julho. Em julho faz 50 anos do desaparecimento da Helene Guarita, que é a protagonista, né? Filme que a gente nem falou muito dela, mas Fala um pouquinho do filme, fala um pouquinho dessa história, e como é que você sim, coloca bom, essa ideia das arpilheiras dentro do filme, né? Como é que você faz isso? olha, Estela, eu acho que isso, você pode falar que assim, Oi? que coisa, né? Foi muito lindo, porque também tem isso, né? A gente estava num processo, quando eu estava idealizando o filme, nesse processo de pôr nos editais e tal, que eu tinha feito alguns cursos em São Paulo, com o SESC de arpilheiras, algumas experiências. E eu acredito que foram muito importantes para o filme também, porque nesses cursos se criou, não sei, eu fiz esses cursos com a Lilian, que a Lilian é incrível, uma bordadeira que me acompanhou todo o meu percurso, assim, uma inspiração de mulher, assim, não só de Lilian artista, mas Soares. ela me ajudou muito, a Lilian Soares, sim, que eu conheci ela na primeira oficina do Memorial da Resistência, e ela veio na primeira oficina e na última, depois a gente, eu chamei ela para fazer uma parceria num projeto que me chamaram, que eu me sentia insegura para fazer só, e eu falei, vou chamar essa mulher que eu gostei muito, a ver se ela topa.
E aí ela super topou e desde essa experiência a gente nunca parou de fazer coisas junto, claro. Depois eu vim para cá e ela ficou em Franco de Rocha, na verdade, perto de São Paulo. E a gente já não conseguiu trabalhar assim mais junto, mas com ela a gente fez umas oficinas assim, no Sesc Pompeia e depois no Sesc Pinheiros, que você participou nas duas. E criamos, né, um grupinho de mulheres que foram restando dessas oficinas, que a gente se encontrava, que a gente se gostava, que a gente tinha não sei, uma inquietude, uma vontade de se encontrar, uma vontade de se ver. A gente começou a combinar, vamos encontrar No no Centro Centro Cultural Cultural. São Paulo, vamos fazer. E criou essa coisa, inclusive hoje me lembrava do vinho e da sopa do Sesc depois das oficinas, porque É tem mesmo, do Sesc sido assim, Pinheiros. contínuo, né? Sim, nesse espaço eu acho que conheci também mulheres muito fodas, assim, que nem você, assim, como artista têxtil, que eu via o potencial. E a gente, inclusive, o ensaio que fizemos, né, chamamos algumas, a gente com a Duda, foi lá no ateliê, mas fizemos umas. Eu chamei vocês para fazer umas fotos, me ajudarem, aí a gente fez rápido então, assim, também teve essa coisa de querer chamar outras mulheres que sabiam costurar e que gostavam dessa linguagem da artilheira e que a gente poder criar essa coisa da arte junto, né? Porque eu acredito que eu, não sei, você pode, eu tinha que dirigir o filme e tinha que fazer a direção de arte do filme porque era um filme todo de arte. Então você tinha que ter uma forma de deixar eu queria imprimir o método da arpilheira, que é deixar liberdade ao artista que está trabalhando para criar a arte, né? Você não pode. Claro, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse assim, que não sei o que, tinha as coisas, mas eu necessitava que, de alguma forma, se desse esse processo da pessoa deixar se expressar com essa arte, né? Era uma parte da liberdade da pessoa, da artista, muito, muito forte para mim. Então, é, eu vi a arpilheira dentro do filme como um método de documentação, primeiro. Então, com os personagens, eu fiz oficina de arpilheira para chamando artistas textos também para a gente poder desenhar algumas das cenas, fazer algumas das cenas, algumas imagens. Eu tenho aqui o Isaías Almada, por exemplo, que fez essa do Teatro da Arena, né? Sim, Naquela oficina. sim. Mas assim, teve essa Mostra, coisa de mostra melhor, documentação. Esther, mostra melhor pra gente. Foi muito rápido. Ai, desculpa. Não, Aqui. imagina. Está assim terminando, Daniela. Sim, foi o que deu para ele fazer na oficina, né? Sim, mas para, por exemplo, pensar nas cores, na textura do Sim, teatro. Ajudou, né, Estela? Você que fez o teatro da Arena. foi. Ajudou. E era um pouco assim, a gente baseou muito nesses. Tipo, todas as cenas que foram desenhadas e pensadas nessa oficina, depois está no filme, de fato. Então, a gente criou muito isso de. É interessante, a gente primeiro entrevistou as pessoas, a fala virou imagem, porque a gente Quais fez pessoas? Mas você fala, a gente entrevistou as pessoas. Que pessoas são entrevistou essas? a familiares de Leni, Sim. entrevistamos amigos de Leni, e depois, assim, dentro de todas as pessoas que eu entrevistei, que foram muitas pessoas assim, vinculadas a Leni, a gente fez entrevistas para serem os testemunhos que a gente construiu também no filme, que foram a amiga, uma das amigas dela e a aluna dela, que é Dulce Muniz, que é uma também diretora de teatro, artista, atriz, que tem um teatro lá na Praça Roosevelt, que inclusive tem o nome de Leni Guariba. Bom, e ela é a militante da memória da Leni para mim, assim, a pessoa que me é a minha madrinha na história da Leni um pouco. A gente tem de personagem o namorado dela, que também era militante da BPR, da Vanguarda Popular Revolucionária, que é o grupo que a Leni fazia parte, do
do Lamarca, da Yara Jaberberg, assim, que são nomes mais conhecidos. E a gente entrevistou o José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça do Brasil e que foi o presidente da Comissão da Verdade. E ele foi um dos advogados, dos 12 advogados que advocavam na época da ditadura, e ele representou a 500 presos políticos na época, entre eles a Leni, o Stuart, o... Ai, agora não vai vir o nome. Bom, vários assim que são bem a Zuzu Angel. Assim, ele foi uma pessoa muito importante, né, para a defesa dos direitos dos militantes na época da ditadura e, sobretudo, nos anos de chumbo, que é onde ele atuou mais. Então, a gente reconstruiu a partir dos testemunhos dessas 3 pessoas a história da Lenin, mas usou os testemunhos de todas as outras para construir o universo do filme, que são os cenários, tudo. Pesquisamos muito, Estela, você sabe. Muito. Muito. Mas eu acho que hoje dá para ver a riqueza, assim. E aí você sente esse valor da artilheira, né? Porque o quanto que conta a cena, o que a gente vê, e a gente não é educado nessa linguagem, né? A gente não percebe o quanto que a gente percebe através da imagem. E como que existe uma escritura da imagem e uma leitura da imagem. E como que a maioria do povo, ele permanece de alguma forma, não vou falar analfabeto, mas ele não é produtor de imagem, ele não é produtor desse tipo de cultura. Ele é produtor de outro tipo de conhecimento, que é muito rico, mas nesse meio audiovisual que a gente está entrando agora, nessa virtualidade, eu fico pensando que é muito perigoso, né? A falta da presença, a manutenção do saber popular, né? Do conhecimento ancestral, das coisas assim, que dessa história que se apaga quando morre uma pessoa idosa, com conhecimento valioso, né? Quantas pessoas estão morrendo, importantes, por exemplo, em comunidades tradicionais aqui no Brasil, e é a única fonte que a gente tem, né? Assim como a humanidade, falo assim, real, de perda tão grande de memória, né? A memória é muito importante para E esse filme é basicamente isso, né? Não deixar se perder a memória do que aconteceu ali, né, Esther? sim, É um e trabalho de sobretudo memória mesmo. lidar, né, com o que está acontecendo hoje. Eu acredito que o filme não era tão importante e ele se tornou um filme fundamental agora para esse momento. Eu acredito que sim, que vai ser parte do caldo que luta contra esse governo genocida, e que a gente quer muito isso, né? A gente está querendo já fazer um lançamento. A gente vai lançar ele, conseguimos uma coprodução internacional, né? E a gente vai tentar os festivais do mundo todo e tal, mas a gente quer fazer um circuito popular, né, de cinema. E queremos montar uma grande exposição com uma multiplicação de laboratórios que a gente consiga colocar, devolver para o Brasil tudo que o Brasil nos traz, né? É uma troca, né? A gente teve todo esse tempo para poder interiorizar toda essa história do Brasil. A gente agora quer dividir essa história com o resto, né? E debater e falar e ver o que a gente pode fazer daqui para frente, porque voltar para o normal, né? A gente não quer. Sim. E lembrando, né, que quando você começou a ter essa ideia, quando você se candidatou ao edital e quando você ganhou o edital, a gente ainda não estava nessa situação, né? Não Nossa, eu tinha havido a entrevistei, eleição acredita, presencial ainda. A gente não eu sabia fiz as que ia acontecer entrevistas, tudo isso. Oi? eu fiz as entrevistas uma semana depois
do Bolsonaro ser elegido. Eu acho que mudou o tom dos depoimentos total, porque estavam indignadas as pessoas. Imagina você ir a uma pessoa que tem sofrido a ditadura e ver que o povo elege o Bolsonaro. Depois de ter falado para Dilma por Carlos Alberto Brillante Ustra, quando a impeachment, né? Quando deu o voto do impeachment. Isso é muito forte. Assim, simbolicamente, demais, como fala a música do... me abala demais, não sei. Não é insuportável. Foi insuportável. E bom, e depois com o Covid também teve essa outra parte, né? Que a gente fez toda a parte da Torre das Doncelas de forma virtual, né? Porque tinha essa forma das arpilheiras, você me perguntou como entra nas arpilheiras. Eu sabia que mesmo tendo esses artistas que são arpilheiristas, eu não queria trabalhar com assistentes de arte no filme. Eu queria trabalhar com arpilheiristas. Porque eu queria fazer um cinema de animação, mas arpilheiras animadas. Eram as duas coisas. Então, para mim, era que essas duas linguagens dialogassem de igual a igual, e isso era importante, né? Então, sei lá, você, né, era uma das pessoas que compunha a equipe, mas a Duda, que também tinha feito cenografia, mas tinha uma tradição muito de costura, a Ana Bedoya, a Ananda, que vinha de uma família de mamulengo, assim, que tinha toda essa estética brasiliana total, assim, que me encanta, assim, me encantava muito. Então, assim, todas mulheres que não eram, assim, sei lá, experientes em um set de arte, que sabiam fazer animação e estruturas, nem faziam, a gente tinha que inventar tudo de zero, foi um desafio essa cena. Para mim, a primeira. Mas eu acreditava que era super importante. De fato, eu acho que bom, o resultado artístico do filme, vocês vão ver. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. Sim. E aí também eu queria também, de alguma forma, que pessoas não experientes na costura, qualquer mulher pode costurar, qualquer mulher pode se expressar, e as arpilheiras eram feitas, e tem a estética das arpilheiras é ser mensagem, não é ser... os testemunhos são desgarradores, como a Rosana Paulino, uma artista textil brasileira muito importante, fala, existem coisas que não dá para costurar, que a gente tem que suturar, e a sutura é uma forma de costura, entendeu? E então, como que a gente trabalha, eu sei lá, tortura, né? Ou uma imagem, às vezes é isso, é uma sutura que a gente tem que dar, e eu tinha que ter essa variedade de estéticas, de que cada mulher imprimisse um pouco uma parte dela, e para dar essa coisa das arpilheiras, porque de alguma forma nós acabamos homogeneizando, né? Mesmo que quem sabe de perto sabe, esse cenário é de ser, esse sabe, porque tem a mãozinha de vocês, essa boneca da Ana Bedoya que eu confundi a boneca, entendeu? Sabe, o céu da Nanda, não sei, assim, cada coisa a gente sabe, né, quem que fez, como que é o jeito, tem a alma daquela artista que passou pelo corpo. Mas eu queria que a gente padronizou, porque depois a gente fazia uma composição, quem compunha era eu, e que fazia, afinal, acaba criando essa padronização. E eu queria trazer essa diversidade de opiniões também, criar um espaço de luta dentro do próprio filme, um espaço de... Quando começou a Covid, eu falei, a gente tem que fazer um curso virtual. Eu teimei com isso. E ninguém me dava cabida, ninguém me dava cabimento. Se teve que enganar o Itaú, a Rumos Cultural, até hoje, até a última hora, enganei aos meus sócios na Espanha falando que não existia essa cena do Presídio Tiradentes e eu coloquei no final. Até hoje, porque ninguém ia acreditar que ia dar conta de que, não sei, produzir 30 arpilheiras, animá-las e, não sei, era uma loucura, era um filme dentro do filme, era uma loucura fazer isso, realmente. Mas eu sou teimosa, tinha a Sol Aranda, que é a minha estrela, que é a minha luz do estudo, que ela está na Argentina, Sol, volta!
Nossa, nossa, Querida só. demais. Nossa, sem ela eu sei que não teria feito isso. Esse filme, a Sol também, porra, arrastou comigo aí, dia e noite. Animamos junto, ela, assistente de foto, e de direção, e de produção, e de vida, e Pau para psicóloga, toda a obra. e tudo, até bolinho me Até fazia. bordar ela aprendeu, até bordar ela aprendeu. Nossa, Ai, que foi, nossa, maravilhosa. que loucura. Pois é. E aí, ela me super ajudou na produção. Ela foi quem que eu falei para ela, não só, eu falei, só, vamos fazer, me promete, me promete. E aí a gente fez. E ela, nossa, super, super juntas conseguimos. E aí a gente criou esse curso, chamou as pessoas, chamou o José Carlos, o Isaías Almada, veio cineasta, Adoro. veio a Cândida, nossa, veio um monte de gente, assim, tipo, nossa, foi muito incrível o curso. E teve 80 inscritas. 80 pessoas e aí chegaram todas as arpilheiras, ou seja, eu tenho todas, né? Mas assim, olha, eu vou mostrar porque vinha assim, vinha uma caixinha com todos os bonequinhos. Essa Paula de Itaguá aqui, nossa amiga Paula. Por exemplo, né? Você vinha, não sei, ó, aqui, arpilheira da Serra. As linhas de santo, nossa, que a Camila Ciparri Essa é minha, participou essa é minha. da Estela. Linda, né? Ó. É. Deixa eu mostrar que eu tenho. Nossa, teve a artilheira que foi feita no Chile, Estela. Conta você. Essa aqui teve da participação das linhas de estampa. Essa Torre das Doncelas. São É que tem. lindas, são muito Nossa, lindas. tem tantas. Afinal, eu acabei não ensinando nada, né? Ó, essa foi feita no Chile. É. Esse é o presídio Tiradentes visto de fora. Lindo. Essa foi feita no Chile, que a Estela começou lá com as Memorarte, né? E outras Foi, costureiras aí, outras foi, artilheiristas. Durante o encontro de arte, têxtil e resistência que a gente foi junto, que foi também incrível, né? foi. Nossa, Foi que incrível. encontro aquele. É. Impressionante. E essa, ó, já falar da Angélica também, que não é, que quero esquecer de falar dela, Nossa, né? Dar um beijo Angélica. nela. Ela Sim. fez o portão do presídio e ela faleceu depois da Covid, essa companheira. Uma mulher incrível, trabalhava com não violência, tinha um projeto que chamava Rodas de Empatia, que ela fez por todo o Brasil. Uma mulher incrível, incrível. Nossa, cheia de vida, de vitalidade e Sim, foi inacreditável, né? Foi inacreditável. inacreditável. É. Foi inacreditável. Deixa eu ver mais assim que eu tenho. Muito forte. Também queria lembrar da companheira da Maria Aline, né? A Aline Maria, Do das companheiras MST, né? do grupo da artilheira do MTT, que também Sim, faleceu sim, com sim, 41 anos também, sim. vítima de Covid. Muito Mas forte. então aproveita e conta aí para nós o que é isso, o grupo de arpilheiras do MST. Ah, pode crer. Então, também durante a pandemia tinha uma mulher aqui que eu também gosto muito, que chama Camila Miranda. E ela é uma psicóloga que faz parte de um grupo de psicólogos que ajudam ao MST com o freio à violência doméstica, violência contra as mulheres. Só que durante a pandemia eles começaram a ter bastante demanda e começaram a ter também demanda não só de mulheres vítimas de violência, mas também de grupos que queriam apoio psicológico, que estavam, não sei, o grupo que tinha na Venezuela, tinha um grupo, algumas brigadas que estavam também fazendo reparto de cesta básica, que também, enfim. A militância teria que ter realmente muito mais recursos desses acolhimentos de psicologia também. E tem esse pensamento da psicologia da descolonização, sabe? Que é uma psicologia que vê a psicologia de outra forma, né? Que não vê como patologizante, né? Mas
pensa nas patologias do capitalismo, em vez da que produz sintomas nas pessoas e como que isso reverbera na vida das pessoas, né? Então é outra forma de ver a psicologia, e a psicologia comunitária tem um trabalho muito grande a fazer dentro disso, e as arpilheiras têm sido usadas dentro da psicologia comunitária amplamente, né? E aí a Camila sempre estava com essa provocação, até antes da Covid, da gente fazer algum trabalho com arpilheiras e fazer. Ela acompanhava algumas pessoas, algumas mulheres, e achava que era importante, né? Como uma ferramenta de tratar não só o trauma, o problema específico que a mulher esteja tendo naquela hora, mas para colocar dentro do marco mais geral da vida e fortalecer outras coisas e as relações e também a promover um acolhimento mais da comunidade e uma troca, uma visibilização desses problemas, enfim. Toda uma série de coisas. Aí ela me chamou, ela montou um grupo primeiro, ela me chamou, a gente fez uma experiência, aí eu chamei você também para me ajudar, também a auxiliar toda essa parte técnica, né, para acompanhar, porque era virtual. E deu super certo, teve muito interesse e se formou um outro grupo, que a gente finalizou os encontros agora e que fazia parte a Aline, que faleceu, e a gente viu, assim, dela estar participando nos encontros, fazer arpilheira, mostrar não sei o quê, ou a gente está com gripe, eu vou ter que deixar de participar, há pouco no grupo a Aline foi internada, tudo bem, vamos restar para que tudo vai sair dessa, e de repente a Aline não está mais, assim. E isso que está acontecendo agora no Brasil é forte. Sim. É muito forte. E agora estamos bom, esse grupo ficou muito tocado, né, com a morte da companheira. E a gente está pensando em criar um grupo permanente, assim, inclusive vai levar o nome dela na homenagem, parece, que seja algum espaço de formação das arpilheiras. E a gente agora estava como querendo, a Camila já está promovendo, parece outros dois grupos vão surgir agora. Parece que um vai ser até presencial, que é uma das companheiras que do acampamento Maria de Franco vai liderar lá na comunidade dela mesmo. Então, assim, está incipiente as arpilheiras nesses grupos do MST, mas com demanda e a gente está observando, porque, na verdade, eu estou muito, assim, observadora, apoiadora, de madrinha, não sei como falar. Porque, assim, Incipiente, mas a Camila pulsante, que né, está Esther? fazendo muito acontecer. Incipiente, mas pulsante, né? Sim, sim. E me fala, E bom, já então falei, você já falou tanta coisa maravilhosa, eu acho que daqui a pouco eu vou olhar o chat, tá, gente? Então, assim, ó, daqui a pouco eu vou olhar o chat, então se vocês quiserem fazer perguntas para a Esther, por favor, coloquem agora. Tô vendo que a Sol tá aqui, a Sol tá vendo, a Ana tá aqui, a Ralianara tá aqui, mas depois eu vou ver todo mundo. Então, façam perguntas agora, porque a Tatá está aqui, eu vou perguntar para você agora uma última coisa. Então, você já falou até aqui. E daqui para frente, quais são os projetos? Tem algum projeto para contar para nós? Você falou um pouquinho de exposição aí, né? Quais são os sim. seus projetos? Então, gostaria muito Ligados à de. arpilheira, né? Claro, ligados à arpilheira. Sim, eu acho que eu estou muito ligada ainda no MAB, né, com as artilheiras, e agora a gente vai começar esse processo de catalogar todas as peças e criar esse arquivo digital que vai dar um trabalhão e eu me comprometi a ajudar. Acho que isso vai ser um frente assim de trabalho grande. Tem nascendo a exposição tem para estrear o filme, né, com todos os lugares que a gente espera poder ir apresentar e tem a exposição que se perfila para 2022, vai A ser, né? exposição do quê? É, do filme, Do a filme. exposição do filme, que vai ser junto com uma mostra de arpilheiras da Roberta também, na coleção Conflict Styles, que vai trazer não só arpilheiras do Chile, mas de várias partes do mundo, e que tem como título, traz seguindo as pegadas dos desaparecidos. Então,
tem até também algumas instalações textos feitas por uma artista muito incrível que chama Ana Flatkes, que é da Argentina, que, que também acompanha a Roberta há muito tempo, assim. E que ela faz com, sei lá, tem a caixa como uma caixa que ela fez com uma faixa que sobrou de um desaparecido, e aí ela tirou as linhas da faixa e bordou as coisas, tudo em branco, assim, mas é muito delicado o trabalho, tudo feito com a família. É uma artista que tem ajudado a fazer essas homenagens aos desaparecidos junto com a família, assim. Muito lindo o trabalho também. E então vai ser muito incrível poder ter a exposição do filme, que então também vai trazer não só os cenários do nosso filme, e os bonecos e todo o making of, sei lá, os bocetos, os rascunhos, as coisas assim, que todo mundo quer ver. A história da Leni, né? Todo o conteúdo que a gente não pode contar. E também todo o acervo da família que tem dela, ou seja, pois tem algum vestido dela, os livros, os documentos, manuscritos, todas as coisas que a Cândida Guariba guarda e que a gente também quer aproveitar para digitalizar, para poder deixar esse acervo cuidado, né, e preservado, e ao mesmo tempo também deixá-lo disponível para o público e poder assim criar todo esse universo que a gente tirou do baú para fazer o filme, porque a gente fez uma pesquisa de 7 anos e o filme tem 27 minutos, assim, o corte que eu mandei hoje para a Espanha. Então, assim, você pode imaginar, não cabe em 27 minutos nada da vida da Leni, mas é isso, o filme quer ser só a desculpa para a gente se aproximar a esse outro universo, a gente poder entender como funcionava a ditadura, poder falar dos lugares de memória, poder falar de muitas coisas. E junto com a exposição, o mesmo espaço já tem como se fosse um espaço de laboratório. Então, a ideia é que a gente faça, durante a exposição, tipo, muitas coisas, assim, muitas intervenções, tipo, com teatro, com cinema, com todas as linguagens, fotografia, com as linguagens que o filme trabalha, com costura, e chamar artistas, mestras, para poder, para que quem vai visitar a exposição possa passar pelo corpo, né? A arte. E possa falar arte, possa expressar arte, possa ser arte, porque, como falava Augusto Boal também, né? O ser humano é arte, a gente é arte, todos somos teatro, todos escrevemos roteiros, todos representamos papéis, todos, né? Todos e todas fazemos isso. Então, essa é a ideia, né? A gente poder multiplicar e para mim, assim, eu ganhei tanto, aprendi tanto fazendo esse laboratório, me desafiou tanto, me abriu tanto as possibilidades, ao mundo, não sei o que te falar, Estela, para mim foi uma coisa assim, sou uma pessoa antes, passei pelo corpo um processo de empoderamento tão grande, assim, foi uma coisa forte. Então, fico pensando, e não pode acabar aqui, as manos múltiplas se multiplicam. Olha, eu li, a gente tinha isso Ai, que esse lindo! poema no, Na no porta do ateliê, né? ateliê, Na na porta do porta do ateliê. E fala ateliê. assim, eu me sinto assim, a partir daqui fendas se transformam em pontes. Pontes se abrem abismos. Abismos oferecem a chance de voar. A partir de aqui, política é poética. As mãos múltiplas se multiplicam, diversas, complexas, solidárias. A partir daqui, não se caminha só. Voa e cooperação. É o ato de parar, integra ou de seguir. A partir de aqui, conflito é semente. A exposição vai se chamar Eleni Semente Presente. Divergência é processo, sororidade é inspiração. E comunidade é método. E é um poema da Bárbara Santos, do Teatro das Oprimidas, que a gente vai ter laboratórios também, esperamos aí.
na exposição. Então a gente não quer parar de É viver, uma Estela, né? mega exposição, gente. Mega. Quer Tem, vai ter viver, de tudo. Oficinas quer tudo, maravilhosas. Tudo, tudo. tudo. Se É um Deus quiser paraíso. se o Covid nos permitir e conseguir os médios também, né? Porque Sim. a Não, gente mas está você vai. Eu te trabalhando. conheço. Você vai. Vamos ver, estamos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O que aconteceu até agora? Vamos ver. Não está em ordem de tempo, eu não sei por quê. Cleia Venina Ruas Mendes Guimarães, ela agradece a Janete Fontinelli, porque mandou o link aqui do nosso encontro, e ela diz que em Minas Gerais, em Marlieria, eu não sei se esse é o nome da cidade, a professora universitária Denise Pereira aborda com as mulheres a resistência cultural do Brasil de hoje. Olha só. Que A lindo. Ralianara Freire, experiência muito rica e relevante. A Sandra Santos comenta, parabéns a todos por essa importante discussão. A Itamires Nunes, nossa querida colega, ela pôs, nossa raiz afro-indígena e a colonização faz isso. E as pessoas vão comentando em algum momento da live, né? Então, eu não sei dizer ao que se refere, mas, enfim, vou ler os comentários. A Cleia, né, que falou da professora de Minas, também diz assim, quero o contato da Esther. Tem um grupo que borda a indignação com a situação política do momento. Tá, a Esther vai passar todos os contatos dela, pode deixar. A Adriane Canan tá mandando beijos. Oh, E ela tá dizendo aqui, viva essas mulheres de luta. A ela mesma foi Cleia uma... que... Oi? A Adriana, ela ajudou a fazer o filme das Artilheiras, ela que ajudou a produzir, a dirigir lá, ela que Do foi... MAB, o filme do MAB. Sim, o filme do Ah, Mavi. ah, aham, Sim, aham. sim, super. Um beijo, Adriane. Que saudade estou de você, meu Deus. A mesma Cleia que quer o seu contato comentou mais para baixo. Tão novinha, com uma experiência de vida riquíssima. A Maria Sol Aranda, queridona, disse: salve minhas amigas, suas lindas artistas foda. Hum, E aí, que mais? Maria Roseni de Souza Peixoto, amando. uhum. Boa tarde, meninas. E ela gostaria de informações, links para acessar posteriormente. Então, depois a Esther vai colocar aqui para nós também. A Ana Bedoya está aqui e ela diz: foi uma experiência incrível conhecer a Eleni e toda a equipe de Mulheres Fodas. Amo vocês. Então, assim, ninguém está perguntando nada a não ser seus contatos e seus links. Então, pode começar a falar. Os Pois links depois nada. você escreve, né? Você escreve ali embaixo, você A manda gente para tem nós. o Cadeleni, né, no Instagram e a página no Facebook, tem o canal Cadeleni também no YouTube. Cadê Eleni? É o E a nome do gente filme. não tem muita coisa assim que a gente esteja postando assim. Eu imagino que daqui a pouco a gente vai ser mais divulgadores, porque vai entrar nessa fase mesmo da distribuição. Então, esperem que vai ter mais movimentação, com certeza, nas redes. Sim. Mas aí eu vou escrever também lá no mensagem, né, pelo Facebook, pelo Insta, que a gente responde, não tem muitas chamadas, assim, que a gente Sim. super atende. E, e eu vou colocar o site da Roberta, que acho que é uma ferramenta de pesquisa muito boa, se as pessoas se interessam. O site do MAB, o site das mulheres do MAB, e do filme, o link do filme do MAB também. E nós temos um portfólio, mas tampouco é que não é que seja uma coisa assim como tão interessante. Acredito que isso a gente pode dividir e dar notícias. Eu vou ir dando notícias lá
lá nos grupos, e acredito também que eu estava pensando o seguinte, Estela, que a gente teve esse grupo do Presídio Tiradentes, que eu tenho de WhatsApp, né? Que é um grupo onde, bom, eu vou informando de coisas que podem aparecer, o que a gente faz em torno ao filme com essas pessoas que fizeram essa participação e que participaram do curso e mandaram coisas. Mas eu tenho uma ideia de dividir, de convertir esse grupo numa espécie de grupo de seguidor do filme, sabe? Como... E aí eu vou criar provavelmente um link que eu vou compartilhar assim para as pessoas que pensam que podem ter essa vontade de, na hora que a gente começar a mesmo ter uma divulgação da coisa e que vai acontecer e tal, pois acompanhar e tudo mais. Então, Sim. isso para proximamente vai ter também. Então, o Ou quem primeiro quiser passo é entrar em seguir. contato, Sim. pode me buscar também no Facebook. Eu estou como Esther Vital e eu respondo. Então, assim, qualquer pessoa que esteja acompanhando a live, que queira entrar em contato, em Minas Gerais, aonde for, eu sempre respondo. Pode entrar aí, que eu amo, vou amar conhecer as experiências de todo mundo. Sempre nascem, nossa, coisas tão legais, Sim. dessas Então provocações. sigam a Esther e o Cadê Eleni no Instagram e no Facebook, gente. Aí vocês vão saber de tudo, vão poder falar com ela por mensagem ou comentar as coisas. Se vocês entrarem no Instagram e no Facebook do Cadê Eleni, embora agora a Esther está falando que não está alimentando, mas tem muita coisa já. Já muitas coisas foram publicadas. Quem quer conhecer coisas do Tem. filme, sei lá, 2 anos de publicações, né? Tem mais de 2 anos Sim. de publicações. Então, tem muita coisa rica E para vocês verem. no canal tem, Canal do no YouTube? canal tem todas as lives do curso que estão públicas no canal do YouTube, que a gente fez, porque de repente você vê um vídeo de 3 horas e não te interessa, mas no início eram as entrevistas que era como uns bate-papos para esquentar as costuras. E são muito interessantes, que a gente entrevistou gente bem interessante, também bem gostosos no canal. Isso é verdade. Sim, Eu vou sim, falar porque sim. vale a pena assistir a essa galera falando assim. É isso aí. Então é isso, tem bastante coisa para ver e agora eu já estou em contato com a Esther, já sabe como. Olha, você tem mais alguma coisa para falar, Esther, que você quer falar? Não? Chegou a hora do Tranquilidade. nosso brinde? Então, olha só, como é a minha última live, a última live do projeto Costura Poética e Política, eu queria convidar os colegas e as colegas da Casa Sumidouro que estiverem agora assistindo a gente para entrar ao vivo para a gente fazer um brinde todo mundo. Então, se tiver alguém da Casa Sumidouro aí assistindo, manifeste-se agora, porque agora é a hora do brinde. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém aparece, senão a gente faz esse brinde entre nós. Vamos ver. Dou-lhe uma. Alguém. Dore. Tinha bastante gente aqui no chat. Tinha bastante gente no chat da Casa Sumidouro, que é da Casa Sumidouro. Então, não sei. Ó, última Pronto. chamada, gente. Se vocês estiverem aí, Ana, Felipe. Opa, a Ana. Venha, Ana. Ah, não. Ah, não. Ana, Ana. Ela deve estar ligando o vídeo. A Sol estava E a aí, minha a vizinha Tatá e estava quase a aí. gente não se vê. Você está sem vídeo, Ana. Entra. Abre o vídeo. Queremos te ver. Quem mais? Tatá tá aí? Oh! Ê! Você trouxe alguma coisa Oba! para brindar, Ana? Boa, boa. Sol vai entrar, Tatá vai entrar, Felipe vai entrar. Bom, vamos fazer, se eles entrarem, a gente faz de novo, então. Gente, um brinde à Casa Um brinde. Sumidouro. A Casa Sumidouro.
Casa Sumidouro e a tudo que ela conseguiu proporcionar aqui para as pessoas em termos de conhecimento, de socialização de saberes, de troca de saberes, para a Casa Sumidouro. Axé. Axé. Ana Eba. Bonita, um beijo. Pessoal, então agora, ó, só resta me despedir, agradecer muito a companhia por todos esses. Foram 5 lives, todas maravilhosas, com pessoas incríveis que contaram histórias enriquecedoras. E fechamos assim com chave. Hoje eu ia pôr lá na rede social que ia fechar com a Esther, ia fechar com chave de ouro, mas eu falei assim, não, não é de ouro, é de luta e de juta, porque arpilheira quer dizer juta. Então, estamos fechando com chave de juta e de luta. Viva aí a Casa Sumidouro, Esther e todas as pessoas que participaram Viva. desse projeto. Viva! Viva! Continuamos na luta. Então, agora eu vou sair da... Opa! Ela ficou com vergonha e saiu. Então, agora eu vou sair do streaming, vou parar de gravar. Então, um beijo, muito obrigada e até lá. E curtam também a Casa Sumidouro, a página do Instagram, do YouTube e do Facebook da Casa Sumidouro, que tem muita coisa de várias linguagens artísticas, tá bom? Tchau, minha gente. Tchau. Até mais.